Os compradores estão otimistas com o cenário positivo registrado no mercado do boi gordo nos últimos dias e isso tem movimentado a comercialização de animais de reposição. A alta registrada é de 2% no comparativo semanal, considerando a média de estados monitorados pela Scott Consultoria. Para falar sobre esse assunto, agora eu chamo o analista da Scott Consultoria, Felipe Fabbri. Felipe, antes da gente falar de reposição, quero voltar um pouquinho com você para a gente entender o que puxou essa melhora do mercado. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, boa noite a todos que estamos acompanhando ao vivo. Primeiramente, a gente tem que levar em consideração que nós entramos no período de entre-safra de capim. Definitivamente, nós estamos em um ano marcado pela safra e entre-safra. Vimos isso muito nitidamente nos últimos 2 meses, entre abril e maio, onde a cotação da arroba do boi gordo sofreu muito com relação à oferta, e hoje o cenário é exatamente o oposto. A questão da oferta tem feito com que quem sofra, entre aspas, está bem entre aspas aqui, seja a ponta compradora. Há uma diminuição na oferta de gado terminada nas principais praças pecuárias do país, e em meio a um cenário de exportações aquecidas e uma relativa melhora com relação à nossa economia, né? A gente vê os números aí divulgados pelos órgãos oficiais mostrando uma melhora com relação ao número de desemprego, diminuindo os números de desemprego, o número de empregos formais aumentando. Então, todo esse conjunto de fatores, em meio a um cenário de oferta relativamente menor com relação ao que a gente tinha até meados de maio, forçou os compradores a negociarem acima dos patamares que vinham sendo praticados nas principais praças pecuárias. Isso acabou estimulando o mercado de reposição ao longo desse mês de junho também. Felipe, agora eu quero avançar um pouquinho no assunto para a gente falar sobre custo de produção. É uma preocupação, né, recorrente para os pecuaristas. Qual que é a perspectiva diante desse maior rebanho em confinamento? E já aproveitando, o que o pecuarista deve ficar de olho aí? A questão de confinamento, a gente tem uma expectativa positiva para esse segundo giro, diferente do que nós tivemos no primeiro giro, aquele gado fechado em meados de abril, maio. Não havia uma janela com relação a preços futuros que permitissem seguros de preço. Nós não tínhamos um cenário de preços no mercado físico do boi gordo atrativo aquele período e ainda um custo com a alimentação maior. Tá? Nós tínhamos ali o milho e a soja com as preocupações em meia estiagem, a quebra de produção da primeira safra de milho e da safra de verão de soja, isso tudo levando a preços para a diária durante o primeiro semestre pouco atrativos para o primeiro giro de confinamento. Para o segundo giro, a gente já tem um cenário mais otimista que nos leva a crer aí em um incremento na quantidade de animais a ser confinadas no segundo giro. Nós temos uma boa perspectiva para o segundo giro diante das oportunidades que apareceram, porém, os custos de produção eles devem seguir elevados. Nós vimos um incremento no custo da diária nos últimos 2 anos da ordem de 71%. Isso levando em consideração a alimentação como um dos componentes. Do lado do boi magro, a gente deve ver um alívio, pensando nos 2 principais componentes do custo de produção para o confinamento. O boi magro ele traz oportunidades hoje para quem vai entrar para o segundo giro. A gente está falando aqui na Praça de São Paulo, numa redução de 6% na comparação anual em relação ao preço do boi magro. E aí, quando a gente olha para um milho, mesmo que com essa colheita em andamento e a pressão de baixa não tenha ganhado corpo no mercado de milho, por conta de fatores no mercado internacional, os preços hoje se assemelham muito aos preços para o milho, isso pensando na alimentação, do que a gente tinha no ano passado. Então, os custos de produção eles devem seguir alto do lado da alimentação, é um ponto que a gente deve ter de atenção. A alimentação ela deve seguir ainda num patamar próximo da temporada de 2021, isso quando nós formos no patamar próximo da temporada passada, girando na casa de 20 a 21 reais o custo de alimentação por dia, mas na outra ponta nós temos um cenário mais positivo para o boi magro. E isso deve equalizar essa conta para o segundo giro, que leva a nós a termos essa expectativa positiva para o segundo giro, né? O animal que vai ser fechado agora entre junho e julho para ser entregue em meados de outubro. E isso, quando a gente pega para analisar um cenário até para o restante do ano, para o restante do semestre aqui, nós temos uma perspectiva positiva para o consumo doméstico, como eu já citei alguns números aqui, e além desses números segundo semestre, a gente sabe que é um momento de maior renda sendo distribuída aqui no mercado doméstico.
Além disso, o ano eleitoral ele gera empregos temporários, isso tende a favorecer também o consumo de carne e, com isso, a produção pecuária também deve se beneficiar, e as exportações seguem com viés positivo. Então, apesar de um consumo, de um custo de produção relativamente elevado, há uma oportunidade do lado do boi magro, o custo com alimentação ele deve seguir nos mesmos patamares do ano passado e é uma boa perspectiva de consumo para o restante da temporada. Felipe, para encerrar, então, você já fez essa projeção, inclusive, né, pensando aí no próximo ciclo. Então, você acredita, de certa forma, num equilíbrio nessa oferta e demanda, pensando aí nessa próxima temporada? Exatamente. A gente deve ver um cenário, a questão da oferta. O segundo semestre ele é tipicamente um período de menor oferta de gado, então a gente deve trabalhar em linha com o que nós vimos no ano passado com relação à oferta de boiada. Tá? Então, o mercado ele vai ser abastecido, ele vai ter animal chegando aí para o segundo semestre, é claro, dentro das perspectivas que nós temos. Ano passado, cerca de 5,5 milhões de cabeças foram confinadas. Esse ano, a gente acredita em manutenção desse número, tá? A leve incremento com relação à quantidade de cabeças confinadas, puxado principalmente pelo segundo giro. Lembrando os fatores que eu já falei do primeiro giro, pouco atrativo. Então, esse segundo giro ele deve ser mais positivo com relação à questão de oferta e também com relação à precificação do gado, principalmente por conta das exportações, olhando aí para aquele animal até 4 dentes, ele acaba puxando a referência também que vai para o mercado interno. Felipe, obrigada aí pela sua avaliação, falando em nome da Scott Consultoria, trazendo boas notícias aí para o nosso pecuarista. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, pessoal.